Na vastidão de um campo onde o inesperado espreita, o sol não apenas beija a terra, ele desperta segredos ocultos na poeira dourada. O vento, cúmplice silencioso, carrega palavras antigas que poucos ainda ouvem, enquanto um semeador, quase como um alquimista, transforma pequenos grãos em promessas de um amanhã extraordinário. Mas, atenção, cada semente oculta mais do que uma nova vida. São sonhos indomáveis prontos para desafiar o impossível. E você sim, você, já se perguntou quais sementes invisíveis está plantando no solo do mundo? Prepare-se para descobrir o poder das sementes que nunca soube que possuía. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like para me ajudar a continuar levando a mensagem. As sementes, pequenas e cheias de potencial, mergulham em solos diversos. Algumas encontram abrigo em terras férteis, florescendo vigorosamente sob o calor do sol, enquanto outras caem em terrenos pedregosos, lutando desesperadamente por uma gota de água. Assim como sonhos, alguns prosperam em ambientes propícios, enquanto outros desafiam adversidades, buscando luz em meio à escuridão. Qual será o destino delas? Sob o vasto céu azul, o semeador caminhava com confiança. Cada passo, uma declaração de determinação. As sementes, pequenas promessas de vida, dançavam ao ritmo do vento, espalhando-se por terras férteis, pedras implacáveis e espinhos traiçoeiros. Algumas encontraram um lar acolhedor, enquanto outras travaram uma batalha feroz por espaço. Mas pergunto a vocês, será que todas terão a chance de florescer? Ou somente aquelas que encontrarem o sustento perfeito triunfarão? A promessa de um futuro cheio de vida pairava no ar, ansioso pelo desfecho inevitável. E então, queridos ouvintes, qual delas será capaz de transformar esse potencial em realidade? Algumas sementes caem à beira do caminho, repousando sobre solo duro e impenetrável, tão inóspito quanto uma estrada de pedra. Sem a chance de se aninharem na terra, são como sonhos que nunca encontram abrigo. Os pássaros, astutos e atentos, veem nelas um banquete fácil. Rapidamente as arrebatam, deixando apenas um vazio onde a promessa de vida poderia ter brotado. E ali, no silêncio que se segue, resta a pergunta: o que poderia ter sido se tivesse encontrado solo fértil? Já sentiu seu coração semelhante a um jardim selado, desafiadoramente resistente à mudança? Imagine, por um momento, cada recanto desse jardim vibrando com sementes de potencial, apenas para ser sufocado por sombras persistentes. Pássaros, representando suas dúvidas e medos, cruzam o céu com uma rapidez assustadora, devorando cada semente de esperança. Parece que tudo está perdido, não é? Mas e se eu lhe dissesse que essas sombras são apenas um prelúdio para uma luz deslumbrante? Você já se perguntou o que está prestes a florescer em meio a tanta escuridão? Que transformação extraordinária aguarda por você? O que isso significa para nós? Imagine sementes caindo em solo pedregoso, onde a terra é superficial e ressequida. Elas brotam rapidamente, ansiosas por alcançar o sol, mas logo sucumbem ao calor intenso, sem raízes profundas para sustentá-las. Assim são as ideias que abraçamos sem reflexão. Um novo desafio surge. Como nutrir essas sementes? Elas emergem com uma rapidez surpreendente, explodindo no céu noturno como fogos de artifício deslumbrantes. Mas será que essa beleza deslumbrante pode resistir ao implacável teste do tempo? Sem raízes profundas para sustentá-las, o sol severo logo se transforma em seu inimigo feroz. Assim como sonhos sem alicerces, elas sucumbem, privadas de seu sustento vital. Imagine um castelo de areia desafiando as marés. Fascinante à primeira vista, mas fadado a desaparecer. Você já se perguntou como algo tão belo pode ser tão efêmero? Você já se sentiu sufocado pelas dificuldades da vida, como se estivesse lutando para respirar? Imagine uma semente que cai entre espinhos, engolida por sombras pontiagudas. A cada avanço é ferida, sem apoio, sua força drenada. Mas mesmo ali, cada gota de chuva é um vislumbre de esperança. Algumas sobrevivem, florescem, desafiando as adversidades. E você? Como essa semente encontrará uma brecha para crescer? Elas surgem com uma força incrível. Mas você já percebeu como as preocupações, essas ervas daninhas invisíveis, rapidamente sufocam seu potencial? Imagine, por um momento, uma planta jovem enfrentando um solo árido, desafiando tempestades de ansiedade e ventos impetuosos de ambição. O que ela precisa para florescer em meio a tais adversidades? Nós, como jardineiros dedicados,
temos o poder de transformar esse cenário. Podemos arrancar os espinhos e substituir luz por nutrientes de paz e propósito. Não soa transformador? E então? Existem aquelas que encontram solo fértil. Você consegue imaginar as possibilidades de um crescimento pleno e abundante? Elas crescem fortes e multiplicam-se, como girassóis num campo dourado que busca incansavelmente a luz do sol. O que faz do seu coração uma terra fértil é o amor, a perseverança, a capacidade de acolher. Imagine um jardineiro cuidadoso, que escolhe sementes de esperança e as planta em solo de coragem. A parábola não é apenas sobre sementes e solo, é sobre escolhas e transformações. Como uma pequena decisão pode desencadear uma cascata de mudanças, moldando destinos. E você? Está preparado para a colheita que suas escolhas trarão? Visualize seu coração como um jardim vibrante e cheio de potencial. A vida moderna, com suas distrações constantes e feridas emocionais, é uma tempestade implacável que semeia ervas daninhas. No entanto, você tem o poder de transformar esse solo infértil. Como? Nutra-o com doses generosas de paciência e amor. Já pensou em arrancar essas ervas daninhas com a mesma determinação feroz com que persegue seus mais audaciosos sonhos? Qual será o milagre que florescerá quando você decidir cultivar esse jardim interior com dedicação e carinho? Não subestime o impacto transformador dessa escolha. Imagine estar preso em um ciclo de preocupações, como espinhos que apertam seu peito, cada pensamento negativo um espinho a mais. A mente se agita, inquieta como um mar revolto. A fé, uma chama tímida, luta para brilhar. Mas, e se você pudesse podar esses espinhos, nutrindo sua fé? Tente respirar profundamente. Visualize cada espinho dissolvendo-se, substituído por flores de esperança. Imagine-se regando essa pequena chama com confiança e perseverança, permitindo-lhe crescer e iluminar seus passos. O que você vê além desse jardim transformado? Você já sentiu essa pressão esmagadora, como se estivesse escalando uma montanha íngreme e interminável? A busca por propósito é como caminhar por uma trilha sinuosa e pedregosa, onde cada pedra representa uma dúvida. Imagine-se ao amanhecer, com a névoa densa envolvendo suas esperanças e o sol tímido prometendo clareza. Cada passo, ainda que trôpego, é uma luta contra a incerteza, mas também um vislumbre de descobertas que aguardam. E então, você para, respira fundo e se pergunta: o que realmente reside além da próxima curva? Quando o terreno da sua vida parece raso e estéril, você já se perguntou onde encontrar o verdadeiro significado nas suas fissuras? Imagine um campo árido, onde as raízes das plantas lutam para penetrar. Um coração endurecido é exatamente assim. As cicatrizes do passado agem como barreiras implacáveis, como pedras enterradas, impedindo o florescimento da sua verdadeira essência. Mas, assim como a chuva transforma o solo seco, você sabia que a compaixão e o perdão podem revitalizar a sua alma de maneira surpreendente? O que então permitirá que o seu coração finalmente se abra? Está pronto para deixar a chuva da empatia transformar seu terreno árido em um jardim de possibilidades? Imagine um coração como um jardim, onde cada escolha é uma semente plantada. Para amolecer esse solo, regue-o com gentileza e compreensão. Visualize a dureza se desfazendo, os muros desmoronando. Ouça a música suave da empatia. Cada sorriso que você oferece é como um raio de sol, aquecendo e nutrindo. E se, um dia, uma inesperada tempestade vier, será que seu jardim florescerá? Imagine um vasto campo árido, onde a terra ressecada desafia cada semente a brotar. Transformar esse solo exige determinação feroz e paciência inabalável. Já parou para pensar como a chuva suave pode reviver até o solo mais endurecido? E como o adubo rico em nutrientes infunde vida nova na terra? Quais sementes você está plantando agora em seu próprio campo de possibilidades? Será que essa poderosa transformação está realmente ao seu alcance, esperando por sua ação decisiva? Imagine um jardim vasto sob um céu dourado ao amanhecer. O solo, antes árido, agora pulsa com promessas. Cada um de nós tem uma enxada invisível nas mãos, capaz de transformar terreno estéril em um campo de flores vibrantes. O coração, como um jardim, floresce quando nutrido com amor, esperança
e paciência. Pense na transformação de uma semente solitária em uma árvore majestosamente florida. Você também pode cultivar esse solo interno, substituindo pedras por terra fértil, e com isso, descobrir o poder de florescer em meio às adversidades. Como você pode fazer isso? Imagine um campo seco, estéril, onde nada cresce. Agora, visualize a chuva suave caindo, gotas de esperança, transformando-o em um jardim vibrante. Existem testemunhos poderosos, histórias de vidas que eram como rochas intransponíveis e se tornaram solos férteis. Assim, corações outrora fechados, com um simples gesto de amor ou perdão, florescem em compaixão e novas possibilidades. Quem você pode tocar hoje? Você já se deparou com aquelas histórias cativantes, onde alguém enfrenta verdadeiros desafios, repletos de espinhos e pedras pontiagudas pelo caminho? Imagine por um momento uma pequena semente, aparentemente insignificante, perdida em solo árido. E agora, imagine essa semente obstinada, determinada a romper a terra com uma força surpreendente. Todos os dias, ela desafia ventos ferozes e um sol impiedoso. Você consegue sentir a resiliência dela? Como um corredor imparável que ignora o cansaço, essa semente não apenas sobrevive, mas cresce, floresce e transforma tudo à sua volta de maneira impressionante. E quando tudo parece prestes a desmoronar, você já se perguntou o que de extraordinário poderia acontecer? Prepare-se, pois é exatamente nesse momento que o milagre da transformação acontece, inspirando todos ao redor. Talvez você conheça alguém assim, alguém que luta para ver a beleza crescer em meio ao caos. A mudança começa com um simples passo: decidir nutrir a fé como um jardineiro dedicado, arrancando as ervas daninhas da dúvida. Imagine a alegria do semeador, ao testemunhar o campo antes árido se transformar em um mar de flores vibrantes, cada flor um testemunho vivo da transformação. Qual será o seu primeiro passo? Talvez seja a coragem de acreditar que até o solo mais rochoso pode florescer com amor e cuidado. Imagine a alegria contagiante ao sentir sua vida sendo moldada com maestria, como um jardim explodindo em cores vibrantes após um inverno interminável. Esta parábola poderosa nos lembra: estamos verdadeiramente sozinhos em nossas jornadas? Assim como muitos antes de nós, enfrentamos tempestades que testam nossa resistência. Pense naquele amigo que está passando por dificuldades. Já percebeu como nossos desafios se entrelaçam, criando um tapete rico da experiência humana compartilhada? Juntos, navegamos por essas águas turbulentas, extraindo força e consolo um do outro. Estamos prontos para a próxima jornada? Como podemos transformar essas dificuldades em oportunidades de crescimento e conexão? Vamos descobrir esse potencial juntos. Você já experimentou aquela conexão inexplicável ao mergulhar nos olhos de alguém, sentindo-se instantaneamente em perfeita sintonia? Imagine um céu repleto de estrelas brilhantes, onde cada estrela simboliza um momento inesquecível que vocês compartilharam. Já pensou em duas músicas distintas que subitamente tocam a mesma nota mágica? Mas espere um instante. Será que a história realmente termina aqui? Imagine um jardim escondido em seu coração, onde cada emoção é uma semente esperando para brotar. Quando você decide cuidar dessa terra interna, irrigando com paciência e nutrindo com amor, até os solos mais áridos florescem. Como uma flor que desponta entre rachaduras, sua força interior pode surpreender. O que mais pode crescer ali? Você está pronto para aceitar este desafio transformador? Imagine uma semente germinando, rompendo a terra, buscando a luz. Assim é quando ouvimos e aplicamos um aprendizado. A mudança se torna inevitável. Pense na lição que mais deseja integrar agora. Será como uma ponte invisível que leva ao seu potencial mais elevado. Que passo você dará? Imagine sua fé como um delicado broto em meio a um vasto e misterioso jardim. Para desabrochar em todo o seu esplendor, ela precisa receber a luz da esperança e o cuidado incansável. Já parou para pensar em como você pode nutrir essa preciosidade? Em momentos de dúvida, você pode alimentá-la com orações sinceras e palavras repletas de sabedoria. E quando as tempestades da incerteza assombrarem o horizonte, como você irá proteger esse tesouro? Com a força da perseverança. O que você fará hoje para fortalecer as raízes de sua fé e transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento? Em sua jornada emocional, imagine-se como um navegante em um vasto oceano. As ondas de sentimentos podem ser intensas,
mas dentro de você está o timão firme que direciona seu barco. Às vezes, um simples vento de coragem é o que falta para mudar o rumo. Sinta o poder da transformação em suas mãos. Você já experimentou aquele momento em que tudo se esclarece, como se uma neblina se dissipasse e o sol iluminasse sua visão? Assim é a parábola do semeador. Imagine o agricultor, pacientemente lançando sementes, dia após dia. A terra nem sempre coopera, mas ele persiste. Algumas sementes caem em solo fértil e crescem vigorosas. Outras, não. É a persistência que transforma o improvável em realidade. E você? Sua perseverança pode ser a chave para o florescimento que você tanto deseja. O que acontecerá quando você não desistir? Em meio à tempestade, você está no barco da vida, desafiado por ondas imensas e ventos ferozes. Cada dificuldade é como um vento contrário, testando sua resiliência, mas também fortalecendo suas raízes. Imagine um carvalho. Suas raízes se estendem e aprofundam com cada tempestade. Da mesma forma, ao enfrentar desafios, você cresce, se adapta. Próxima curva, que lição ela trará? Nos últimos tempos, tenho aprendido que, tal como uma árvore desnuda se reveste de folhas na primavera, nossas vidas também podem florescer após a tormenta. Quando as dificuldades surgem, é como o inverno rigoroso, mas logo a esperança brota. Pense na fênix que ressurge das cinzas. Esse renascer é possível, e as novas oportunidades sempre aguardam. Você já experimentou aquela sensação de renovação, como após uma chuva que transforma um jardim seco em um paraíso exuberante? A fé é como essa chuva. Ela tem o poder de transformar, preenchendo corações áridos com esperança e amor. Imagine uma árvore que floresce novamente após o inverno rigoroso. Assim é a alma revigorada pela fé, onde antes havia apenas desolação. Sinta a promessa de um novo amanhecer, onde cada raio de sol representa uma nova possibilidade de crescimento e renovação. Você já sentiu o calor de uma fogueira em uma noite fria? Compartilhar nossas histórias é como acender essa chama em nossos corações. Pense em uma rua onde cada janela revela uma vida, uma experiência única. Ao abrir nossas janelas, criamos pontes invisíveis, tecendo uma comunidade vibrante de apoio mútuo e inspiração sem limites. Imagine o impacto quando suas palavras se tornam a faísca que ilumina o caminho de outra pessoa. Você está pronto para acender essa chama? Já parou para pensar na força de uma única história? Quando os rios de palavras fluem do coração e encontram ouvidos atentos, tudo pode se transformar. Imagine acender uma luz na escuridão, guiando alguém para um novo começo. E você já compartilhou sua história hoje, mudando seu destino e o de outros? Você já percebeu o poder transformador de uma mensagem aparentemente simples? Às vezes, como uma semente lançada em solo fértil, palavras têm o potencial de germinar e florescer em mudança. Imagine um pequeno gesto de bondade, como uma vela acesa numa escuridão total. Sob a luz, tudo que parecia impossível ganha forma. Que sementes plantamos hoje? Que parte da sua vida você gostaria de transformar agora? Imagine um campo vasto, onde flores vibrantes dançam ao vento. Cada flor guarda uma história de resiliência, como a sua. Pense na tulipa que emerge após o rigoroso inverno, ou no girassol que sempre busca a luz. Qual flor você será? E ao escolher, prepare-se, pois o próximo passo pode mudar tudo. Imagine um semeador caminhando por um campo vasto ao amanhecer. Cada semente lançada é um sonho, uma esperança de vida nova. Ele não vê apenas terra, ele enxerga flores, frutos, um futuro. Pense em suas próprias sementes, ideias, gestos, palavras. Cada uma contém o potencial de transformar o mundo ao seu redor. E então, qual será o próximo capítulo da sua história? Você sente a esperança pulsando dentro de você, como a luz suave de uma vela numa sala escura? Imagine-a como uma semente em seu coração, precisando de cuidado diário. Alimente-a com atos de bondade e momentos de gratidão. Cada dia se desenrola como um pergaminho, revelando oportunidades escondidas, aguardando seus passos. E agora, o que virá a seguir? Imagine-se plantando as sementes dos seus sonhos em um solo fértil, onde cada ação, por menor que seja, é um passo em direção ao florescimento. Hoje, talvez você comece com uma pequena gentileza ou um plano audacioso. Visualize raízes fortes se espalhando, nutridas por sua determinação. Se essa imagem ressoou em seu coração, compartilhe sua jornada e inspire outros a cultivar seus jardins de possibilidades. Imagine o coração como um jardim,
Que tipo de flores você deseja ver crescer? Amor, fé e esperança? Ou ervas daninhas de dúvida e medo? Plantemos juntos sementes de esperança em terrenos férteis. Compartilhe experiências. Inspire com palavras amáveis. Como jardineiros, regamos com carinho, cultivando comunidades de renovação e luz. E você? Qual será seu próximo passo? Todos carregamos em nosso interior a semente da mudança. Imagine um jardim, onde cada coração é um solo fértil. Quando alimentado com amor e fé, floresce em beleza e propósito. Às vezes, o sol brilha intensamente, em outros momentos, a chuva nutre. A jornada da transformação nunca termina. E você? Que sementes plantará hoje? Que possamos ser como o dedicado semeador, que, ao amanhecer, sai ao campo. Em suas mãos, sementes de amor e fé, lançadas ao solo com esperança e propósito. Imagine cada gesto como um abraço que pode florescer em terrenos áridos. A cada semente lançada, uma transformação é possível. Vamos juntos cultivar esse jardim de bondade e esperança, pois cada pequena semente pode gerar frutos abundantes e eternos.